Vamos lá, recebendo agora a Maíra Goulart, tudo bem? Eu escutei a Maíra falando aqui durante a vinheta, estou aqui. Maíra, hoje você não está na universidade, Eu tudo me vi na bem? tela, mas eu. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Te ouvindo e te vendo. Eu me Por vi quê? na tela e a gente estava em silêncio. Eu apareci na tela antes de você me chamar. É? Puxa, é, Aham, por isso que eu falei. talvez um delay do aplicativo. Maíra Goulart, seja bem-vinda aqui, querida cientista social, professora. Eu Não estou na quero. universidade, estou esbanjando a internet, porque as aulas foram canceladas por conta da falta d'água. A SEDAI fez uma operação no Guandu, sempre te trazendo notícias do Rio de Janeiro, nosso inferno particular, que eu sei que é um objeto da nossa discussão hoje. E além de estar um calor absurdo, a SEDAI fez uma intervenção, uma manutenção no Guandu e nas operadoras de limpeza de água, e nós ficamos sem água por 2 dias. É isso. Perfeitamente. Bom, é um alerta também aqui para a privatização da Sabesp, né? Depois da privatização da SEDAI, os problemas aumentaram, né? É uma regra. Goia, isso é importante falar. Privatizou a SEDAI, tivemos aquele escândalo das gigóias, que a água ficou no Rio de Janeiro por meses com um gosto horroroso, porque deu uma espécie de uma alga, alguma planta que não fazia mal, mas deixou a água com um gosto horrível. Olha só, eu me lembro disso. E também tinha uma aparência, né? Uma espuma na água. Olha, essa. Diga. Não, e eu ia completar nessa nossa narrativa de mostrar como que a privatização não é uma saída em termos de melhoria de serviços, lembrar a todos que a Braskem não é uma empresa pública, né? Claro, a Braskem é uma empresa privada. Tem a Petrobras, acho que tem uma boa parte da Braskem. E pode responder, inclusive, também ajudar, pelo menos, a Braskem a responder por esse crime que foi cometido ali em Maceió. Maíra, eu quero falar, você destacou o PIB, né? O PIB acabou de ser publicado pelo IBGE, crescimento de 0,1%, parece nada, para o terceiro trimestre, só que ele foi acima do que era esperado pelo mercado, e teve um dado que eu achei bom, que foi indústria e serviços, crescendo 0,6% cada um, e o agronegócio declinando, porque é sazonal. Mas eu queria ter a sua análise sobre o PIB que foi divulgado aí ontem. Olha, eu tenho muitas coisas a dizer e elas vão muito nessa chave. Mas é uma pena o Nassif não estar, porque eu ia começar o meu comentário falando sobre a cobertura completamente esquizofrênica que a mídia tradicional tem feito disso. Eu não sei se você está reparando, porque eu outro dia estava ouvindo um comentário na CBN, ou foi na Globo News, em que eles diziam assim: superou as expectativas, o PIB cresceu, mas não vai crescer tanto no próximo, e isso vai gerar uma crise, e o governo vai não sei o quê. Eu não conseguia nem entender, porque eles passaram tão rápido pela parte do que cresceu mais do que o esperado, e foi logo para um momento de que não vai crescer mais e vai se instaurar um conflito distributivo, porque o governo vai gastar mais, vai descontrolar os gastos. E eu acho que a forma, muita atenção à forma como a mídia está cobrindo as pautas positivas do governo, né? Porque é uma cobertura velada, é uma cobertura esquizofrênica, com Que torce dificuldade contra, né? Uma coisa chata. que Né? torce contra e com dificuldade de cumprir seu papel informativo, de dizer assim, não, o PIB cresceu. E aí fazer esse detalhamento interessante, que eu acho que é importante, né? Porque a gente fica vendo propaganda de que o agro é vida, que o agro é pop, que o agro é tudo, mas o agro normalmente corresponde a uma parcela muito pequena do PIB. Normalmente, mesmo quando tem safra recorde, não chega a 20%, geralmente é Mas ao 15%. longo, desculpa te interromper, ao longo dos últimos 10 anos ou 20 anos, ele foi crescendo, né? O percentual do agro no PIB brasileiro. Crescendo, é considerável, mas é muito, muito, muito menor do que o consumo das famílias, que é a principal montante, a principal rubrica do PIB. Então, o que faz o PIB crescer é
são os repasses feitos à sociedade, para que ela possa consumir, para que ela possa fazer a sua função de gerar e consumir riquezas, né? Então, isso eu acho muito interessante salientar. Foi relevante o aumento na indústria e nos serviços, que é a reboque, né, que é resultado dessa ativação do consumo. Uma inflação baixa e o investimento do governo, seja no reajuste do salário mínimo, seja no reajuste do Bolsa Família, gera, e também a própria estabilidade que a saída de um governo instável emocionalmente, politicamente, gera uma situação de estabilidade política e também econômica, um aumento da previsibilidade, tudo isso tende a incentivar o aumento do consumo, que é o grande motor da nossa economia. O motor da nossa economia é o consumo das famílias. Isso eu acho muito interessante colocar, porque o agro, mesmo ele tendo uma parcela considerável do PIB, ele tem muito poucas funções distributivas, né? Porque ele emprega muito pouca gente. Então, esse dinheiro, ele não entra de fato, não lubrifica de fato os motores econômicos. E fica, então, né? Eu, inclusive, tenho pautado muito essa questão importante. Eu fui alertado por esse pesquisador, que é o Luiz Marx, né? Dizendo que o agro é o grande emissor no Brasil de gases do efeito estufa, porque o Brasil tem energia limpa também. Agora a Tereza Campelo pode explicar isso com muito mais clareza. E também não emprega, e também você tem um índice importante de trabalho escravo, de IDH baixo nas cidades que estão ali nessas monoculturas gigantescas de soja e tudo mais. Então, nós precisamos pensar permanentemente a questão do agronegócio no Brasil. O Lula vai ter que encarar essa dificuldade. Deixa eu trazer aqui comentários. Diga, querida, você quer falar? Esse ponto do agro, isso me remonta muito quando eu comecei a estudar os populismos históricos, né? Que basicamente são os governos populares da década de 30. E os dois, né, na Argentina e no Brasil, tiveram que lidar com essa questão, que é o que fazer com as elites agrárias. Porque mesmo a gente falando que o agro se modernizou, ele pode até ter se modernizado no termos de incorporar tecnologias na produção, mas ele ainda é controlado por elites que têm uma função muito pouco distributiva desse recurso. Sim. Então, em algum momento, vai ter que ser feita alguma opção ou algum tipo de entendimento sobre qual é o papel do Estado, se é continuar dando prioridade a esse tipo de atividade econômica que concentra recursos, ou se é priorizar dinâmicas econômicas que tenham um potencial distributivo maior. Esse conflito está se dando agora, não está deflagrado na relação com o agro, mas está deflagrado no veto à desoneração da folha trabalhista. Por quê? O que está sendo colocado em xeque aqui? Está sendo colocado em xeque. Derrubado. Que pode ser derrubado. É assim, sim, vocês empregam, mas vocês também lucram. E vocês quererem lucrar mais à custa dos repasses, né, ao Estado, que vai cumprir essa função redistributiva, é injusto. É concentrar renda. O presidente Lula falou isso de maneira também muito clara na COP28, numa coletiva que ele deu, e ele disse, quer dizer, a desoneração tem que ter algum benefício para o trabalhador, não pode só ser benefício. Espera aí que está tocando o meu celular, vou ter que... Toca bem na hora do programa. Tem que ter benefício para o trabalhador, né? Não pode ser só para o empresário, né? Essa coisa de gerar mais emprego. E nem gerou tanto emprego assim a desoneração, e a imprensa também cobriu de maneira... Ela é um dos principais setores beneficiados, né? E que está muito ativa no lobby em Brasília para fazer cair o veto. Um dos setores beneficiados é o das comunicações. Vamos aguardar ver o que vai acontecer com esse veto aí do presidente Lula. Deixa eu trazer 2 comentários aqui da Gutegart, para quem eu mando um grande beijo, está nos assistindo de Dublin, na Irlanda.
como está a questão dos territórios da Amazônia, que estão dominados pelo crime organizado, inclusive cartéis não brasileiros. Querida Guta, a Tereza Campelo já nos deixou, mas eu vou enviar essas perguntas para ela, viu, querida? E depois a gente vai comentar aqui. Guta Egart, mais uma vez, o BNDES vai financiar a mineração subaquática nas planícies abissais, porque a Guta trabalha com essa questão do ecossistema subaquático, né? Que é tão legal. Um dia eu vou trazer a Guta aqui para a gente fazer uma entrevista. Querida Maíra Goulart, a cúpula do Mercosul está sendo... Ela ainda está acontecendo aí no Rio ou já acabou? Eu acho que acabou ontem. Acabou ontem, né? Acabado ontem, que era 5 e 6. Perfeitamente. Eu queria que você falasse da cúpula em linhas gerais, mas já trazendo o tema, né, corrente, que foi o que Lula, Celso Amorim, Mauro Vieira e os respectivos assessores discutiram a quatro paredes nessa cúpula com relação ao Maduro na Venezuela e a história desse território, né? Que inclusive já foi do Brasil também, mas você sabia disso? Já foi também do Brasil esse equibo. Sim, vou mostrar um mapa aqui para você, é uma matéria que saiu hoje aqui no Grupo Globo, olha só. O território que o Brasil perdeu em disputa com a Guiana. Bom, eu tenho conduzido esse debate aqui, evidentemente manifestando a minha posição também, mas eu quero pontuar com você. Eu não entro no mérito do direito da Venezuela por aquele território da Guiana, mas pelo procedimento do governo venezuelano nesse momento. Então, eu queria te ouvir sobre isso com o escopo aí da cúpula do Mercosul. Bem, primeiro eu vou falar da cúpula do Mercosul. Por que eu acho esse tema importante? Porque o que a gente teve aqui na cúpula do Mercosul não foi uma cúpula de chefes de Estado. Talvez por isso ela tenha tido... Pouca gente está sabendo o que está acontecendo, mas é por isso que ela é tão importante. O que nós tivemos aqui foi uma reunião das entidades de participação da sociedade civil no Mercosul. E por que esse tipo de participação é importante nas instituições internacionais? Porque através dessa apropriação, a participação também é uma dinâmica de apropriação. Quando você participa de alguma coisa, você está sendo tornado parte dessa coisa. E isso essa abertura à participação popular permite que essas entidades que participam, que a sociedade civil, vá aos poucos se apropriando dessas instituições multilaterais, que precisam dessa sociedade civil ativas na sua defesa. A extrema-direita, que está muito viva no Brasil e no mundo, ela é uma grande inimiga desses fóruns multilaterais, dessas instituições internacionais, porque elas são instituições que têm como função criar regras para as relações entre os povos, para que as desigualdades entre esses povos elas não resultem na opressão dos menores pelos maiores, nos mais fracos pelos mais fortes. Então, você cria instituições para regular, para regrar, para que a relação entre os povos seja mais simétrica. Por isso que a extrema-direita global, que faz uma apologia do mais forte, que acredita numa ideia de mérito, que respalda as desigualdades, ela é muito crítica a esses fóruns. E a existência a reunião dessa cúpula do Mercosul, às vésperas da posse do Milei, é muito oportuna. Porque, com a ascensão da extrema-direita na Argentina, certamente o Mercosul vai estar sobre canhões. Também acho relevante essa cúpula para chamar a atenção, por isso que eu pedi para falar sobre ela, sobre um outro tema importante, que é essa eterna discussão sobre um tratado Mercosul-União Europeia. E a interessante posição do Brasil em criticar os termos desse acordo, como está sendo oferecido pela União Europeia, que quer que os termos sejam muito vantajosos para os países que exportam produtos manufaturados e importam matérias-primas, porque elas querem diminuir a tributação sobre bens industriais importados,
e querem encarecer a exportação de agropecuários. Então, assim, não está havendo uma efetiva preocupação em ganhos recíprocos, e sim uma imposição, uma tentativa de imposição dos mais fortes. Daí a importância da gente ter um Mercosul ativo, instâncias multilaterais ativas, para que elas chamem, denunciem essas desigualdades. E isso vai ser apropriado pela sociedade, defendido pela sociedade, o quão mais ela for chamada a participar dessas instâncias. Por isso que eu queria chamar a atenção para o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro nos últimos dias. Agora, você não falou da Venezuela. Então, vou falar agora da Venezuela. Sobre a Venezuela. A Venezuela, desde os tempos do chavismo, ela deflagra gatilhos de radicalização à esquerda e à direita. Por quê? Porque, como nós sabemos, como nós discutimos inclusive hoje, a direita, de maneira geral, ela se opõe ou ela critica essas funções distributivas do Estado, né? Um Estado que intervém na economia para distribuir recursos. Essa função ela vai ser tão mais intensa quanto maior a participação do Estado na atividade econômica. E no caso da Venezuela, em que o Estado controla a maioria da atividade econômica, né, a atividade econômica principal, que é a exploração de petróleo, esse debate ganha tons radicais, porque a potência distributiva do Estado é muito maior. Isso faz com que qualquer cobertura que fale de Venezuela traga consigo essa fraseologia quase de Guerra Fria, né? Muito maniqueísta, sobre tudo aquilo que é decidido ou deliberado pelo povo venezuelano. Sobre a questão de Esequibo em particular, uma leitura muito realista do que está acontecendo é uma oportunidade de construir um inimigo comum, né? No caso da Venezuela, de unir o país, que está muito desunido pela própria degradação do regime chavista, pelo comportamento golpista e arrivista da oposição venezuelana, pelas sucessivas intervenções dos Estados Unidos em favor da oposição venezuelana. Então, o país, o regime passa por uma degradação, por uma perda de popularidade, e a luta pela incorporação de Esequibo pode ser um elemento de união, como está sendo, né? A própria oposição se colocou favorável a essa apropriação, pelo menos tinha se colocado. Desculpa, só fazer um comentário, porque essa suposta união do povo venezuelano, ela não pode ser assim tão facilmente afirmada, porque a votação não teve adesão da população, como eles achavam. O dado público é de 10 milhões de votantes, mas há um dado paralelo aí que diz que 2 milhões apenas foram votar, porque foram 5 votos. Enfim, só destacar o seguinte: a situação do Maduro politicamente doméstica não é boa do ponto de vista da popularidade. Você deve estar acompanhando isso também. A situação dele não é boa do ponto de vista da popularidade, mas eu já te contei, né? Eu parei de estudar a Venezuela porque os dados que chegam sobre a Venezuela, seus processos no Brasil e no mundo, são muito enviesados. Por isso, eu acho muito problemático a gente fazer comentários, quer desvalorizando o processo eleitoral, quer valorizando, porque a gente tem muita dificuldade. O regime passa um valor. Eu não sei se eu já contei, que eu já estive na Venezuela numa época de protestos, em que o governo disse que tinha 1 milhão na rua e a oposição disse que não tinha nem 100. Se você não estivesse lá, você não tinha como saber nem a ordem de grandeza, porque os dados são muito retorcidos. A minha preocupação sobre essa questão de Esequibo é uma possível intervenção dos Estados Unidos nessa discussão, né? Supostamente em favor do povo da Guiana, mas, na verdade, em favor dos investimentos norte-americanos que estão sendo feitos na exploração de petróleo lá na região. Então, eu acho que essa é uma daquelas discussões em que
ninguém tem nada a ganhar. Ninguém tem nada a ganhar. E a gente percebe que o governo brasileiro vai ter dificuldades de encaixar algum tipo de ação nisso, né, diplomática, porque você tem aí a indocilidade de um dos atores, que é o Maduro, e a situação dramática para o próprio Brasil dessa vez, está nas barbas do Brasil um possível conflito. Deixa eu trazer aqui a Grácia Siqueira Leiva, querida, obrigado por estar aqui. Conde, parabéns por estar focando nas questões socioambientais, convidados excelentes, gratidão imensa, abraço de graças de Monteiro Lobato, querido, muito obrigado, recebido o teu abraço aqui. E Guta Egarte, mais uma vez aqui, devolvendo o beijo para mim. Que coisa mais fofa. Olha só, agora eu ganhei o dia, minha querida Maíra Goulart. Maíra Goulart, deixa eu ver. Vamos falar do Dino, né? Para fechar. Vamos Dino falar. Se preparando para a sabatina. Enfim, disse que ele se diz, né? Que ele tem já os votos garantidos. O que você poderia dizer para a gente agora? 2 minutinhos, porque a gente está no finalzinho. Vai ser muito rápido. Eu acho que a votação do Dino ela é muito interessante para mostrar como que as correlações de força elas ocorrem em diferentes níveis, né? A gente tem uma relação entre governo e oposição que é cada vez mais fluida conforme o tema. Se em temas, por exemplo, se a gente for fazer uma discussão sobre direitos civis, direitos reprodutivos, essa fronteira entre oposição e governo vai caminhar muito para a oposição. Quando são temas de natureza econômica, mas que têm a convergência com os interesses do mercado, como é o caso do novo arcabouço fiscal, a gente tem essa fronteira migrando muito em direção ao governo, né? E o Flávio Dino, a votação dele, que aparentemente ia ser dessas que vão migrando, né, a fronteira para o lado da oposição, porque aparentemente o Dino foi recebido como um baluarte de uma esquerda progressista no Supremo, aos poucos isso foi sendo desconstruído. Não só porque a própria trajetória do Dino não permite que ele seja considerado assim. Ele é um homem de elites políticas tradicionais, com uma trajetória que não é identificada com o tema dos direitos civis, com o tema dos direitos reprodutivos. Então, se o medo era que ele fosse acabar com a família tradicional, esse medo é facilmente revertido pela sua própria história. E agora a gente está num segundo momento em que a gente está vendo as elites tradicionais indo em defesa do Flávio Dino e convencendo as fronteiras do bolsonarismo, né? Porque o que é bolsonarismo nuclear, e é isso que vai ficar muito claro nessa votação. Aquilo que for muito nuclear do bolsonarismo no Senado, aqueles que precisam da extrema-direita para ter suas bases eleitorais, dessa ideia de extrema-direita, eles vão ter que votar contra o Dino, mesmo correndo o risco de ganhar um inimigo. Agora, os que conseguem ter suas bases eleitorais de outras formas, não vão arriscar ter um inimigo no Supremo Tribunal Federal para fazer uma marcação de posição em nome de nada. Exatamente. Então, é isso que a gente vai ver. Como que a gente vai conseguir, a partir dessa votação, desenhar até onde vai o bolsonarismo no Senado e refletir sobre isso, né? Sobre como essas fronteiras entre oposição e governo elas vão para além de dicotomias ideológicas e elas entram muito num processo de concertação de elites fisiológicas, elites que gostam do poder e que não vão se colocar contra alguém que vai entrar num cargo de extremo poder e ficar lá por tempo indeterminado. Vai ser uma sabatina imperdível, até porque eu acho que ela vai ser simultânea com os dois na mesma sala, Gonê e Dino, no dia 13 de dezembro. Já comprei minha cerveja para acompanhar essa sabatina, Maíra. Maíra, querida, obrigado. Encerrando o nosso 11 News aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Pelo carinho, obrigado pelas contribuições, pelo debate que a gente produz aqui na TVT. Continuem com a nossa programação. Semana que vem a Maíra está de volta. E amanhã eu estou de volta aqui com mais 11 News para vocês. Obrigado, Maíra, querido. Um beijo.